Milionário fica paralisado ao ouvir menino mendigo gritar: "Não entre no carro por empregada." Era uma tarde quente e abafada em São Paulo, o tipo de dia que faz a gente se sentir inquieto. Eduardo, um milionário que tinha tudo, mas que de repente estava perdido e desgastado, conduzia seu carro luxuoso pelas ruas congestionadas. Ele precisava desabafar, deixar a dor para trás e, ao mesmo tempo, ajudar alguém para se sentir vivo novamente. Contudo, o que ele não esperava era o que o destino reservava para aquela tarde. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de um laranja vibrante, ele avistou uma mulher desmaiando na calçada. O cenário parecia um filme de drama. Os pedestres pararam, alguns cochichavam, outros tiravam o telefone para filmar. Mas não Eduardo. Ele saltou do carro e correu em direção à mulher. Essa mulher era Marina, e uma mãe viúva que enfrentava um turbilhão emocional. Seu filho Pedro, um garoto de apenas 8 anos, gritava aterrorizado: "Não entre no carro!" Ele nunca havia visto o menino, mas havia algo tão genuíno e angustiante naquela cena que o fez hesitar. Como ele poderia ser a esperança em meio ao caos? Marina começou a recobrar a consciência entre murmúrios confusos e os olhares do público. O irmão dela, Leandro, observava tudo das sombras, um homem controlador que sempre teve a última palavra sobre a vida dela. Ele sussurrava promessas de proteção, mas não era o que Marina precisava. Ela já tinha vivido com isso. A presença de Eduardo trouxe à tona a vulnerabilidade dela, um convite para abrir o coração, mas o passado doloroso reverberava como um eco, impedindo-a de avançar. "Vou cuidar dela, prometo", disse Eduardo, sua voz calma contrastando com o pânico de Pedro. Mas para o menino, aqueles olhos desconhecidos eram estranhos e confusos. O coração dele batia forte e ele soltava lágrimas, sentindo que qualquer movimento em direção ao carro era um risco. Eduardo era um homem de negócios, mas naquele momento ele era pena. Com o respirar finalmente mais calmo, Marina encarou Leandro separando-se da manipulação familiar. "Eu não sou mais sua vítima, Leandro." A afirmação parecia desafiar o próprio universo. E por um instante, Eduardo sorriu ao perceber que ela estava disposta a lutar. Mas o que nenhum deles sabia era que Eduardo tinha um segredo que mudaria tudo. Ele era o pai biológico de Pedro. Um choque que, quando revelado, poderia abalar a recém-descoberta coragem de Marina e todo o sistema que ela lutava para se livrar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual ser. Mas antes que pudesse dizer algo, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Uma mulher gritou ao longe e todos se viraram em direção ao barulho. No mesmo instante, um carro desgovernado surgiu na esquina, atravessando o cruzamento a toda velocidade. O pânico se alastrou como fogo em palha seca. Eduardo, ao ver a montanha de metal se aproximando, moveu-se num impulso, empurrando Marina para o lado e protegendo-a com o próprio corpo. O impacto foi devastador. O som do carro colidindo com algo, uma explosão sonora que ecoou pela rua. A multidão gritou e o caos tomou conta da cena. Eduardo se virou, sentindo uma dor intensa irradiar pelo seu corpo. Ele olhou para baixo e viu que um pedaço de vidro havia cortado seu braço. Mas a adrenalina anulava a dor. Ele precisava garantir que todos estavam bem. Pedro, ainda paralisado, observava tudo com os olhos arregalados. A imagem do carro em movimento era como um pesadelo. Ele estava tão petrificado que não conseguia se mexer. Eduardo gritou para o menino: "Vem cá, rápido!" Mas a voz dele não o alcançou. O menino permaneceu no mesmo lugar, como se o chão o tivesse prendido. Marina, ainda aturdida, olhou para o irmão, Leandro, que assistia tudo com um sorriso frio.
um sorriso que não parecia pertencer a um irmão preocupado. Ele se aproximava devagar, seus olhos fixos em Eduardo, como se pudesse sentir a mudança no ar. Ele não estava preocupado com a segurança da irmã. Havia algo mais sombrio em sua expressão. Ele sussurrou algo inaudível, mas a tensão entre eles era palpável. Você está bem? Fica comigo, Eduardo disse, tentando acalmar Marina enquanto pressionava o ferimento em seu braço. Mas Leandro deu um passo à frente, aproximando-se dele com um olhar ameaçador. Você não deveria estar aqui, Eduardo, ele disse com uma voz gelada. O público começou a se aglomerar, murmurando. As especulações começaram a surgir. Quem é esse homem? Por que ele se importa com ela? O que está acontecendo? As perguntas flutuavam no ar como fumaça. Então, algo mudou. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e aparência cansada, surgiu na multidão. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Eduardo, espera! Sua voz se destacou no clamor. A mulher se aproximou, e Eduardo a reconheceu instantaneamente. Era Ana, sua ex-namorada, alguém que ele não via há anos. O choque congelou o tempo. Pedro, é meu filho também, Ana revelou, e a confissão caiu como uma bomba no meio da cena confusa. Eduardo ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira horrenda. Marina olhou para Ana e depois para Eduardo, confusa e assustada. A multidão prendeu a respiração. A revelação reverberou, fazendo todos olharem para Eduardo, a face de espanto. Ele era o pai de Pedro, o menino que insistia que sua mãe não entrasse no carro de um estranho. O menino que gritou, desesperado, por um instinto de proteção que estava profundamente enraizado em sua essência. O destino tinha jogado um jogo cruel. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Marina se virou lentamente para Eduardo, uma lágrima caindo em seu rosto. Você é o pai dele? O mundo parecia girar. Olhares de julgamento, de choque e de confusão. Eduardo tentava processar, mas tudo girava. Múltiplas verdades se entrelaçavam e tudo o que ele acreditava ter controlado estava se desfazendo. E Leandro? Ah, Leandro! Que sorriso era aquele, misto de triunfo e vingança? A pergunta pairava no ar. Quem realmente estava ao lado de quem? E quão longe estariam dispostos a ir para proteger os segredos que estavam prestes a ser revelados? Marina olhou para Eduardo, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Você é o pai dele? A pergunta ficou no ar, pesada como chumbo. Todos os olhos se voltaram para Eduardo. E o silêncio se instalou, só quebrado pelo som distante das sirenes. Ele sentiu a pressão subindo. Queria responder, mas as palavras pareciam travadas na garganta. Sim. Mas não é tão simples, ele gaguejou, tentando desesperadamente encontrar uma explicação. Ocorreu-lhe que Ana, sua ex, tinha aparecido exatamente naquele momento. Nem mesmo o acidente de carro parecia mais assustador do que a revelação que havia feito. Ele piscou, tentando focar, a multidão murmurando ao redor deles como se fossem os juízes de uma cena trágica. Você não me disse que tinha outro filho, gritou Ana, o desespero em sua voz cortando a tensão. Eu achei que você estava longe por conta do trabalho, mas você tem um filho com ela. Acusações explodiram no ar como fogos de artifício. E todos em volta estavam atentos a cada palavra. Pedro, ainda paralisado, olhava tudo com olhos arregalados, como se estivesse assistindo a um filme horrendo. A verdade parecia um pesadelo em câmera lenta. O menino sentiu um nó no estômago, ao se dar conta de que o homem que tentava ajudar sua mãe estava mais entrelaçado à sua vida do que ele poderia imaginar. A tumultuada cena anda, com um sorriso carregado de malícia. Você só veio aqui para dificultar as coisas, não é, Eduardo? A voz dele era como veneno, sempre querendo se meter. É patético. Havia um desafio em cada palavra e a energia no ar mudou ainda mais. Eduardo sentiu o sangue em seu braço pulsar, a dor agora se intensificando. Ele não era apenas um homem de negócios, ele estava cercado por fantasmas de seu passado. O que você quer, Leandro? Ele tentou manter a voz firme, mas a fraqueza estava se infiltrando.
Quero que você desapareça da vida da minha irmã e do meu sobrinho. Vocês nunca deveriam ter se encontrado. As palavras de Leandro foram um golpe, fazendo o coração de Marina disparar. Ela olhou para Eduardo e seu mundo parecia desabar ao mesmo tempo. Eduardo, o que ele está dizendo? Um grito cortou o ar. Uma mulher, que estava desmaiada em meio ao tumulto, levantou-se de repente, seu rosto pálido e olhos brilhantes. Parem, vocês não sabem o que estão fazendo. Todos se viraram para ela. Era a mãe de Marina, que acreditava estar há muito tempo morta. Um murmurinho percorreu a multidão. Mas como? Como ela podia estar ali? Eu voltei, e sou a única que pode dizer a verdade. A declaração dela foi como um soco no estômago de todos. A revelação inesperada e surreal deixou as pessoas boquiabertas. Eduardo não sabia como reagir. A realidade que ele conhecia começava a desmoronar. Marina olhava para a mãe, a confusão criando uma tempestade em seu coração. Mãe, mas você não estava aqui. Eu perdi você. A dor em sua voz ressoava na multidão. Olhares de incredulidade se misturavam com expressões de espanto. O que mais eles estavam escondendo? A mãe assegurou com as mãos trêmulas. Eu estava tentando protegê-la de segredos. Segredos que podem colocar vocês duas em perigo. As palavras dela foram um eco distante, ressoando na cabeça de Eduardo, que mal conseguia compreender. Segredos? A vida dele estava se entrelaçando numa teia mais complexa do que podia imaginar. Marina hesitou, presa entre o desejo de acreditar e o medo de descobrir mais. O coração de Pedro batia forte, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. E sem saber, todos estavam prestes a enfrentar uma revelação que colocaria em xeque não só sua ligação, como também sua segurança. O destino, como uma sombra traiçoeira, estava apenas começando a tecer seu plano. A tensão estava no ar, e a pergunta pairava. Que segredos tão perigosos poderiam ameaçar tudo o que eles tinham? Marina olhava para a mãe, ainda em estado de choque, tentando processar tudo. Mãe, você não pode estar aqui. O desespero ecoava em sua voz. A multidão estava tão envolvida que respirava como um só corpo, inquieta e confusa. Cada olhar lançado a Eduardo carregava uma mistura de esperança e desconfiança. Calma, Marina. Eu vim para proteger você e Pedro. A mãe dela tentava falar, mas a situação estava prestes a explodir em caos. Os olhares de todos se voltaram para Eduardo, cada vez mais pesados. O homem que havia tentado salvar Marina agora era o centro de uma tempestade. Leandro, com um sorriso frio, se adiantou. Você? Proteger? A única coisa que você fez foi sumir da vida dela. Suas palavras eram afiadas como facas, cortando o ar pesado entre eles. Eduardo sentiu o sangue subir à cabeça. Ele não tinha tempo para jogar fora acusações. Precisava manter todos seguros. Mas então, do fundo da multidão, uma mulher apareceu. A expressão dela era apavorada. Era uma conhecida de Eduardo. Alguém que ele nunca imaginou que estaria ali. Eduardo, espera! Ela gritou, com tanto pavor que fez o coração dele acelerar. Quando ela finalmente se aproximou, revelou: Eu sou Silvia. Ninguém quer que você saiba a verdade. As palavras dela tomaram forma como um manto sombrio sobre o grupo. O que você quer dizer com isso? Eduardo questionou, a voz trêmula. O que mais poderia arruinar aquele dia? Silvia olhou para Marina, que agora estava completamente perdida, e em um movimento abrupto, puxou um pedaço de papel de dentro de sua bolsa. Você precisa ver isso. Marina pegou o papel com mãos trêmulas. Enquanto seus olhos percorriam as palavras, seu rosto se transformava a cada linha lida. A multidão se silenciou, em pura expectação, como alguém esperando o desfecho de um filme de suspense. Não, isso não pode ser. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. É uma mentira. A confusão aumentava. Marina, o que está acontecendo? Perguntou Pedro, seu pequeno rosto marcado pela angústia. Os olhos dele pulavam entre sua mãe e Eduardo. A atmosfera estava tão tensa que quase se podia cortar com uma faca. Mas então, a revelação devastadora e inesperada explodiu. Você não entende, Pedro. Todos nós somos parte de um experimento.
O que você tem dentro de você não é normal. Você é especial. As palavras de Silvia foram como uma bomba, e o choque reverberou na multidão. O garotinho ficou atordoado. Ele não era normal? O que quer dizer com isso? Mãe, o que está acontecendo? O desespero dele ecoava como um grito em um deserto. Marina gesticulava, tentando entender. Experimento? Que tipo de experimento? Suas mãos tremiam enquanto ela lia o papel mais uma vez, tentando alojar a verdade absurda que estava se desdobrando. Mas a multidão já estava em estado de pânico, vozes subindo em gritos e murmúrios. Eduardo viu um vislumbre de algo no olhar de Leandro. Era familiar, um tipo de satisfação, um plano. Você sabia disso, não é? Eduardo acusou, encarando Leandro, que apenas riu. E se soubesse? Pedro sempre foi um peão. O que você faz agora, Eduardo? Onde você se encaixa nesse tabuleiro? A multidão se agitou novamente, peças em um tabuleiro de xadrez. O pânico se espalhava quando pessoas começaram a se afastar, tentando entender o que estava acontecendo. Eduardo olhou para Marina e depois para Pedro, incapaz de processar a enormidade da situação. Estou aqui para cuidar de vocês, ele gritou com urgência. Não importa quem ele seja, podemos superar isso, todos juntos. Mas algo dentro dele sabia que as palavras eram vazias. Aquela realidade agora estava virando um labirinto de mentiras. E quando tudo parecia estar se despedaçando como vidro, um estrondo ecoou em meio ao caos. Um carro, um SUV preto, quase insignificante até aquele momento, barreira de todo o tumulto, avançava rapidamente na direção deles. O tempo pareceu parar. Cuidado! Eduardo berrou em um impulso de proteção. As luzes do carro brilhavam intensamente, os faróis iluminando o caos na rua. O pânico tomou conta do grupo e todos começaram a se dispersar. Mas de repente, no meio da confusão, a porta do SUV se abriu e uma figura encapuzada saltou para fora, criando um novo nível de terror. Eu estou aqui para buscar o que é meu. A voz era profunda e imponente, ecoando enquanto olhares petrificados se fixavam sobre ela. O que mais essa noite escura guardava? Todos estavam prestes a descobrir. Quando o SUV preto apareceu, o tempo pareceu parar. A figura encapuzada saiu do veículo, e uma sombra de nervosismo percorreu a multidão. Quem é essa pessoa? O que ela quer? As pessoas murmuravam, o medo se espalhando como um vírus. Eduardo baixou a guarda, sentindo que algo sombrio estava prestes a acontecer. A figura deu um passo à frente, revelando um rosto familiar. O capuz caiu lentamente, e uma onda de choque passava entre as pessoas. Silvia! Eduardo mal podia acreditar. A mulher que ele pensou estar longe havia retornado e não parecia legal. Você não deveria estar aqui! Ele gritou, sentindo o pânico subir pela espinha. Estou aqui para buscar o que é meu. Ela repetiu, firme, olhando para Pedro. O pequeno sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Marina perguntou, a voz trêmula. Uma confusão sem fim tomava conta dela. O clima estava denso, como se um aviso estivesse no ar, prenunciando uma tempestade. Ele não é seu filho, Marina. Ele é nosso. Silvia soltou a bomba. O silêncio foi ensurdecedor. Todos olharam de Silvia para Eduardo e de volta a Marina. O que ela estava dizendo? Um nó se formou na garganta de Eduardo. O que mais ele teria que ouvir? Como você pode dizer isso? Marina perguntou, as lágrimas prestes a transbordar. Pedro é meu filho. Ele não pode ser de ninguém além de mim. Era um desespero genuíno, e o chão sob seus pés parecia ruir. Você ainda não sabe toda a verdade, Silvia insistiu, avançando um passo. Eu vim de longe para fornecer as respostas que você nunca teve. Desde o começo você foi enganada. A multidão se agitou, inquieta e curiosa. O olhar de Pedro estava fixo na mãe, buscando segurança. Eduardo tentou intervir. Silvia, chega! O que você está fazendo? O que você está tentando dizer? Sua voz estava cheia de urgência, mas dentro dele uma tempestade se formava.
Onde isso poderia acabar? Marina, escute. Pedro é especial. Ele tem um destino. E você esteve parada nesta tempestade sem saber. Você e ele estão ligados a algo muito maior. Alguém quer que isso aconteça. As palavras de Silvia pareciam explosões, cada uma carregada de significado. Destinos? O que você quer dizer com isso? Marina não entendia. Me explique. O desespero a envolvia. E o olhar de todos estava mirado nela. A dor dela era palpável, uma mistura de medo e raiva. O que mais poderia acontecer? Pedro, assustado, segurou a mão da mãe. Mãe, o que está acontecendo? Eu não quero ser especial. A inocência do garoto ressoava e o coração de Eduardo se partiu. Silvia, sabe de algo? Fale logo. A urgência na voz de Eduardo era a única coisa que conseguia fazer sentido no meio daquele caos. Mas antes que Silvia pudesse continuar, Leandro, que estava quieto até agora, decidiu interferir. E se eu disser que tudo isso é uma farsa, que nada disso é real? Ele estava sorrindo, um sorriso ameaçador. Na verdade, isso só vai piorar quando a verdade finalmente sair. A multidão estava atenta, cada pessoa presa na teia de confusão. Não pode ser, Eduardo disse, tentando entender as ligações. Isto não faz sentido. Mas, no fundo, ele sabia que havia algo mais profundo acontecendo. As respostas estão em você, Eduardo, Silvia disse, o olhar penetrante. E chegamos ao ponto onde decidir quem é quem pode envelopar todos em escuridão. Não deixe que Leandro te engane. Uma sirene soou ao fundo. O pânico crescia enquanto a verdade parecia se desenrolar como um rolo de filme do horror. A tensão explodia em todas as direções, como estilhaços de vidro quebrado. Cuidado, o que vier a seguir. Pode desmoronar tudo. Silvia gritou, levantando a voz acima da confusão. O caos aumentava, e com ele, um fato alarmante começava a clarear. Mas se tudo isso for verdade, Eduardo pensou, aterrorizado, o que mais escondemos? E qual será o custo disso? Os olhares se cruzaram, desconfiança e raiva pairavam no ar. E no centro de tudo, Pedro, curioso e inocente, incapaz de entender o que estava se formando ao seu redor. Enquanto a noite se tornava mais sombria e o mundo desmoronava em segredos, um novo golpe estava a caminho, uma reviravolta que mudaria tudo novamente. E bem ali, a fronteira entre o amor e a mentira estava prestes a se atritar numa escala que eles nunca poderiam prever. Enquanto a tensão pairava no ar, um grito cortou a multidão. Cuidado! O eco das palavras de Silvia reverberou como um trovão, instantaneamente convertendo a curiosidade em pânico. Todos se viraram para ver um homem alto, com um olhar intenso, emergindo do SUV preto. Ele se destacou por sua presença ameaçadora, como se o próprio espaço ao redor dele estivesse prestes a colapsar. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O homem rugiu, erguendo os braços como se quisesse silenciar a confusão. Um fio percorre. Eu sou Marco, e estou aqui para fazer justiça. Marina, a mãe de Pedro, sentiu seu coração disparar. Justiça? Que justiça? A voz dela tremia, um misto de medo e indignação. O olhar dela saltava entre Silvia e Marco. O ambiente estava frágil, como um vidro prestes a quebrar. Pedro, vem aqui! Foi tudo que ela conseguiu gritar. Mas o garoto ainda estava paralisado, os olhos arregalados, lutando para entender a cena que se desenrolava diante dele. Marco se aproximou lentamente, sua presença impetuosa, espalhando uma sensação de apocalipse. Vocês estão brincando com fogo, e eu não vim aqui para isso. Ele ergueu a mão, revelando um objeto que reluzia sob as luzes da rua. Era uma chave. Esta chave abre a porta que traz à luz a verdade que todos estão escondendo. O murmúrio na multidão crescia, cada um tentando decifrar a gravidade da situação. Eduardo tomou um passo à frente, o coração batendo forte. Que chave? Do que você está falando? A confusão era palpável, a tensão quase insuportável. Essa chave está ligada a um teste, um experimento, disse Marco, com um olhar penetrante. Eu sei que muitos de vocês não acreditam, mas Pedro e outros como ele foram escolhidos para algo maior. Vocês estão sendo manipulados.
O choque fez com que todos absorvessem aquelas palavras como se fossem tiradas de um filme. Marina enfrentou Marco, a fúria começando a substituir seu medo. Manipulados? Você tá louco? Meu filho não é um experimento. Ele é, e você está prestes a descobrir como isso tudo se conecta. Marco falou, a voz firme, embora os olhos dele transmitissem desespero. Ele se virou para Pedro, que ainda estava paralisado. Você pode ser a chave para impedir algo horrível de acontecer. Você precisa vir comigo. Marina se sentiu enjoada. Não, ele não vai a lugar nenhum com você. A voz dela subiu, cada palavra soando como um eco de proteção. Mas enquanto falava, uma onda de lembranças começou a invadir a mente de Pedro. Ele se virou, a expressão dele cheia de confusão. Mãe, o que ele quer dizer com isso? Eu sou especial? Antes que alguém pudesse responder, algo no olhar de Silvia mudou de repente. Marco, você sabe mais do que está dizendo, não sabe? A pergunta dela flutuou no ar, subitamente cortando a frágil tensão. O que você está escondendo, Silvia? Marco desafiou, os olhos ardendo como brasas. Você sabe que não pode protegerão as verdades para sempre. Uma gota de suor escorreu pela testa de Silvia enquanto ela parecia se lembrar de algo. Não. Eu não posso. Não é a hora. A voz dela quebrou e uma sombra de pânico cruzou seu rosto. A multidão refez os olhares e Eduardo sentiu que a verdade, como um fantasma, estava prestes a ser exposta. O que acontece quando Pedro descobrir o que ele realmente é? Perguntou Eduardo, o medo agora brotando como um calafrio. Pedro, você é um dos últimos de um legado. Marco finalmente revelou com um tom severo. E a chave que carregamos é para um conhecimento que pode mudar tudo. Marina estava assombrada. Legado? Que legado? O que você quer dizer? Enquanto as perguntas se acumulavam, a noite escurecia mais uma vez. O silêncio era como uma tempestade prestes a se abater. Logo, um tremor percorreu a terra, fazendo os corpos se encolherem e a multidão gritar. Um carro carregado de tensão, não o SUV, mas uma van grande e branca, se aproximou rapidamente. Quase desgovernada, como se sentisse a urgência da revelação prestes a ocorrer. Todo mundo estava em choque. Com um barulho estrondoso, o carro desviou, batendo contra um poste próximo. A colisão fez o chão tremer, e no impacto, a porta do veículo se abriu descontroladamente. Um homem saiu de lá, ensanguentado e com um olhar desolado. Suas feições reconhecíveis. Eduardo, nós precisamos falar agora. Era o pai de Eduardo, a última peça do quebra-cabeça que poderia unir todas as verdades ou desmantelar de vez a ilusão que sustentava suas vidas. Pedras eram deslocadas, e enquanto todos olhavam entre passado e presente, um novo mistério se formava. Que verdades mais perigosas iriam se revelar agora? Quando o pai de Eduardo, com o rosto sujo de sujeira e uma expressão de desespero, emergiu da van acidentada, o tempo congelou novamente. Todos os olhares fixaram-se nele, uma avalanche de perguntas e emoções visíveis em cada rosto. Eduardo, precisamos falar agora. A voz dele soava rouca, carregada de urgência. Pai, o que você está fazendo aqui? Eduardo gaguejou. O coração dele acelerava, uma mistura de alívio e medo. Sabia que cada palavra que seu pai dissesse poderia desmoronar o que restava da frágil normalidade que ainda tinham. Isso é mais complicado do que você imagina. O homem empurrou o caos à sua volta enquanto se aproximava, gesticulando freneticamente. Eu sei onde está a verdade, e vocês todos estão em perigo. Ele olhou para Marina e Pedro, os olhos órfãos de esperança. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O que você realmente é, Eduardo. Eu? O quê? Eduardo estava confuso, cada palavra do pai batendo como um tambor em sua cabeça. A multidão murmurava, e uma onda de vozes elevando-se, transbordando de especulação e nervosismo. Os experimentos, eles são reais, e não fomos os únicos, Eduardo. Eu fiz parte disso.
A revelação caiu como um peso em todos na rua. Edu ouvia, mas não conseguia processar. Cada palavra soava como um eco distante. O que você quer dizer com osso? Silvia interrompeu, ainda cercada por um ar de neblina e desespero. Não pode ser verdade. Não, não, não. Pedro é só um menino. Marina gritou, agora segurando seu filho com força. O pequeno garoto estava aterrorizado, seus olhos se movendo entre os adultos como se eles fossem estranhos. O que você está tentando dizer, pai? O que está acontecendo? O que você fez? O pai de Eduardo respirou fundo. Eu era um cientista, parte do projeto que envolvia humanos. O que você achou que era apenas um boato é real. É sobre controle, poder, um legado. Olhar escaneou a multidão, uma mistura de temor e determinação. Ele parecia pesando suas opções. E agora, o que você descobrirá pode mudar tudo, e todos os nossos destinos estão entrelaçados. Os murmúrios cresceram ao redor deles. A multidão começando a se afastar e se aglomerar ao mesmo tempo, dividida entre a curiosidade doente e o medo primitivo. Leandro, que até então tinha ficado à margem, avançou com um sorriso satisfeito. Olha só, o patriarca. Que momento emocionante, né, Eduardo? Como você se sente agora sabendo que seu próprio pai é um dos responsáveis por tudo isso? Cale-se, Leandro. Eduardo gritou, decidido a proteger sua mãe e seu filho. Você não sabe o que está dizendo. Ele está aqui para esclarecer. Mas Leandro sorriu ainda mais, a expressão revelando um prazer maligno. Ah, Eduardo, você realmente acha que a verdade vai salvá-lo? Ele olhou para Silvia, que estava claramente em choque, e adicionou. A verdade, meu amigo, é que a história nunca é o que parece ser. Então, como um raio cortando o céu escuro, um som abrupto de sirenes cortou o ar e um grupo de agentes chegou rapidamente, cercando a cena. Saia de perto deles! Um dos agentes gritou, a voz grave, enquanto levavam as mãos à arma. O pânico se espalhou mais uma vez. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, sem saber se deveriam correr ou ficar. O que você fez, pai? Eduardo gritou, agora num misto de pânico e raiva. As peças do quebra-cabeça pareciam perigosamente soltas. Ele percebeu que todos estavam em jogo, até mesmo Pedro, que observava tudo com uma inocência aparentemente inquebrantável. Um agente se aproximou, os olhos fixos em Eduardo. Você, venha conosco. Sabemos mais sobre você do que pode imaginar. A tensão explodiu. Os olhares curiosos da multidão pairavam, alguns sussurrando sobre experimentos e heranças. O mundo estava girando, e Eduardo estava prestes a ser puxado para algo mais profundo do que ele jamais poderia sonhar. Não, espera, eu não sou nada disso. Eduardo gritou, a voz ecoando em seus próprios ouvidos. E enquanto tentava processar tudo, a realidade começou a desmoronar, revelando um abismo de segredos que ele nunca quis saber. O que mais havia lá fora? Marina se virou, pequena, mas focada. Eu não deixarei você levar meu filho. Essa é a última coisa que você fará. O desespero estampava seu rosto, e o amor dela brilhou através do caos. Assim, em um único momento, no auge do tumulto e da confusão, a vida deles estava em questão. E o futuro que parecia promissor, agora se desvanecia como fumaça no vento. O que mais eles estavam escondendo? A situação só começou a esquentar, e Eduardo sentiu que a tempestade estava apenas começando. O que mais eles não sabiam? Enquanto a tensão pairava no ar, um grito cortou a multidão. Cuidado! O eco das palavras de Silvia reverberou como um trovão, instantaneamente convertendo a curiosidade em pânico. Todos se viraram para ver um homem alto, com um olhar intenso, emergindo do SUV preto. Ele se destacou por sua presença ameaçadora, como se o próprio espaço ao redor dele estivesse prestes a colapsar. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O homem rugiu, erguendo os braços como se quisesse silenciar a confusão. Um frio percorreu a espinha de Eduardo. Eu sou o Marco e estou aqui para fazer justiça.
Marina, a mãe de Pedro, sentiu seu coração disparar. Justiça? Que justiça? A voz dela tremia, um misto de medo e indignação. O olhar dela saltava entre Sílvia e Marco. O ambiente estava frágil, como um vidro prestes a quebrar. Pedro, vem aqui! Foi tudo que ela conseguiu gritar. Mas o garoto ainda estava paralisado, os olhos arregalados, lutando para entender a cena que se desenrolava diante dele. Marco se aproximou lentamente, sua presença impetuosa espalhando uma sensação de apocalipse. Vocês estão brincando com fogo, e eu não vim aqui para isso. Ele ergueu a mão, revelando o objeto que reluzia sob as luzes da rua. Era uma chave. Esta chave abre a porta que traz à luz a verdade que todos estão escondendo. O murmúrio na multidão crescia, cada um tentando decifrar a gravidade da situação. Eduardo tomou um passo à frente, o coração batendo forte. Que chave? Do que você está falando? A confusão era palpável, a tensão quase insuportável. Essa chave está ligada a um teste, um experimento, disse Marco, com um olhar penetrante. Eu sei que muitos de vocês não acreditam, mas Pedro e outros como ele foram escolhidos para algo maior. Vocês estão sendo manipulados. O choque fez com que todos absorvessem aquelas palavras, como se fossem tiradas de um filme. Marina enfrentou Marco, a fúria começando a substituir seu medo. Manipulados? Você está louco? Meu filho não é um experimento. Ele é, e você está prestes a descobrir como isso tudo se conecta. Marco falou, a voz firme, embora os olhos dele transmitissem desespero. Ele se virou para Pedro, que ainda estava paralisado. Você pode ser a chave para impedir algo horrível de acontecer. Você precisa vir comigo. Marina se sentiu enjoada. Não, ele não vai a lugar nenhum com você. A voz dela subiu, cada palavra soando como um eco de proteção. Mas enquanto falava, uma onda de lembranças começou a invadir a mente de Pedro. Ele se virou, a expressão dele cheia de confusão. Mãe, o que ele quer dizer com isso? Eu sou especial? Antes que alguém pudesse responder, algo no olhar de Sílvia mudou de repente. Marco, você sabe mais do que está dizendo, não sabe? A pergunta dela flutuou no ar, subitamente cortando a frágil tensão. O que você está escondendo, Sílvia? Marco desafiou, os olhos ardendo como brasas. Você sabe que não pode proteger as verdades para sempre. Uma gota de suor escorreu pela testa de Sílvia, enquanto ela parecia se lembrar de algo. Não, eu não posso. Não é a hora. A voz dela quebrou e uma sombra de pânico cruzou seu rosto. A multidão refez os olhares, e Eduardo sentiu que a verdade, como um fantasma, estava prestes a ser exposta. O que acontece quando Pedro descobrir o que ele realmente é? Perguntou Eduardo, o medo agora brotando como um calafrio. Pedro, você é um dos últimos de um legado. Marco finalmente revelou com um tom severo. E a chave que carregamos é para um conhecimento que pode mudar tudo. Marina estava assombrada. Legado? Que legado? O que você quer dizer? Enquanto as perguntas se acumulavam, a noite escurecia mais uma vez. O silêncio era como uma tempestade prestes a se abater. Logo, um tremor percorreu a terra, fazendo os corpos se encolherem e a multidão gritar. Um carro carregado de tensão, não um SUV, mas uma van grande e branca se aproximou rapidamente, quase desgovernada, como se sentisse a urgência da revelação prestes a ocorrer. Todo mundo estava em choque. Com um barulho estrondoso, o carro desviou, batendo contra um poste próximo. A colisão fez o chão tremer, e no impacto, a porta do veículo se abriu descontroladamente. Um homem saiu de lá, ensanguentado e com um olhar desolado. Suas feições reconhecíveis. Eduardo, nós precisamos falar, agora! Era o pai de Eduardo. A última peça do quebra-cabeça que poderia unir todas as verdades, ou desmantelar de vez a ilusão que sustentava suas vidas. Pedras eram deslocadas, e enquanto todos olhavam entre passado e presente, um novo mistério se formava. Que verdades mais perigosas iriam se revelar agora? Eduardo! O pai gritou novamente, a urgência em sua voz cortando o ar pesado.
O que você pensa que sabe não é nada perto do que realmente está acontecendo. Eduardo olhou para o homem que também era seu pai, a confusão e a raiva em um duelo dentro dele. Como você pode dizer que eu não sei? É você quem sumiu. É você quem nos deixou. A dor que transbordou nas palavras parecia ecoar dentro dele. Foi para proteger vocês. O homem se esforçou, os olhos brilhando com uma mistura de pânico e desesperança. Mas agora é tudo uma questão de tempo. O que você não sabe é que eles já vieram. Quem são eles? O grito saiu de Marina e a multidão estava paralisada, segurando a respiração. O ar estava pesado com segredos não ditos, e cada nova revelação parecia uma lâmina cortante. O pai de Eduardo hesitou, como se a realidade ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Eu não quero que você fique perto deles. Eles têm controle sobre o que aconteceu à sua mãe e ao mesmo tempo sobre você. As palavras reverberaram na mente de Eduardo. Ele sentiu que um novo capítulo inteiro estava sendo escrito bem diante de seus olhos. Você está dizendo que mamãe sabia disso? Que somos alvo de alguma coisa? Pai, o que você está escondendo? Marco então se virou, os olhos aflitos. Eduardo, nós não temos muito tempo. Eles já estão aqui. Você e Pedro são a chave. Ambos têm mais poder do que podem imaginar. E então, como se o mundo estivesse se desintegrando ao seu redor, um grito estrondoso surgiu de dentro da van. A porta se abriu ainda mais e uma sombra obscura parecia sair do veículo, uma figura coberta que fez a multidão recuar. Eu vim buscá-lo, Pedro. A voz era suave, mas sombria, e uma onda de pavor infiltrou-se nas entranhas de cada pessoa ali presente. A realidade estava se desfazendo, e enquanto todos olhavam horrorizados, a única coisa que poderiam pensar era: quem era essa figura? O que queriam deles? E o que mais estava prestes a ser revelado? Quando a figura encapuzada se aproximou, a multidão começou a murmurar, uma onda de pânico se espalhando. Eu vim buscá-lo, Pedro. Era uma voz suave, mas com um peso que fazia o chão parecer instável. O olhar fixo de todos, incluindo o de Eduardo, estava agora em um jovem que não reconheciam. O medo reverberava, um eco na atmosfera carregada. Pedro estava paralisado. O que a figura queria dele? Mãe, ele gritou, chamando por Marina, a angústia tomando conta dele. Era a primeira vez que sentia a necessidade de proteção de forma tão intensa. Não, você não vai levar meu filho. Marina se jogou à frente de Pedro, uma leoa em defesa de seu filhote. O coração dela batia descontroladamente, e uma adrenalina pura percorria suas veias. Era tudo uma grande confusão, mas ela não ia abrir mão dele. O olhar dela estava fixo na figura obscura, como se tentasse ler as intenções inscritas em cada sombra. Foram vocês que o trouxeram até aqui, repetiu a figura, o capuz caindo um pouco para trás, revelando um rosto conhecido. A multidão estremeceu. Silvia! Marco ficou de olhos arregalados, e o caos se transformou em confusão. Você! O que você está fazendo aqui? Silvia gritou, seu corpo esticando-se em um impulso de surpresa. A tensão aumentou, e a ideia de que ela estava nas sombras de todo aquele conflito espreitava como uma serpente ocultando seu veneno. Eu não estou aqui para fazer mal, resmungou a figura, a voz se soltando de uma maneira suave, como se tentasse acalmar a tempestade. Eu estou aqui para ajudar, mas vocês precisam entender que Pedro pertence a um legado que não podem ignorar. Eduardo se sentiu sufocado. Que legado? Que diabos está acontecendo? Seus olhos eram de pura confusão. Tudo o que ele pensava saber parecia se desfazer como cartas ao vento. Marina começou a tremer. Pedro é meu filho. Não é o experimento, nem pertence a ninguém. Você não sabe a verdade. A figura avançou, emoção nas palavras, como se tivesse um poder que não estava claro para ninguém. Vocês não têm ideia do que está por trás desse projeto. Pedro é diferente, ele é a chave. E no meio de todo o caos, o pai de Eduardo finalmente se adiantou, a expressão cansada. O que o Marco está tentando explicar é que houve um plano.
Um plano que envolvia DNA, manipulação e um futuro que não podemos controlar. A crowd ficou em silêncio, a tensão como um fio tenso prestes a estourar. As palavras do pai de Eduardo caíram como uma bomba. Todos olhavam para ele, como se esperassem que ele revelasse segredos enterrados. Verdades que poderiam mudar tudo. Um legado que envolve mais pessoas do que imaginamos. E a verdade é que eu também sou parte disso. Você é parte disso, Eduardo. E eu só queria proteger você. Marina piscou, a cabeça girando. O que você quer dizer com isso? O que você esconde desde sempre, pai? E como que liberando um redemoinho de revelações, um eco profundo atravessou a multidão. Um gasping. A revelação parecia irromper da escuridão como a luz de um relâmpago. Você achou que eu tinha sumido à toa? O que descubro no laboratório é que esse projeto não era apenas uma pesquisa ordinária. Era um experimento com nossas vidas. Estavam atrás de você, Eduardo. O tempo pareceu parar. Pedro olhou para o pai. Os olhos dele inquietos, o coração acelerado. Estou me sentindo como um experimento. Eu não sou o experimento. Ele gritou, angustiado. A voz quebrou e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Pedro, não é o que você pensa. A figura encapuzada tentou se explicar, mas o desespero estava preenchendo o ar. A multidão começou a se agitar, os murmúrios crescendo. Com a revelação da verdade, tudo estava prestes a mudar de novo. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Silvia interrompeu, um grito firme na multidão em colapso. A única maneira de proteger Pedro é revelar a verdade, antes que seja tarde demais. Eles estavam diante de um abismo, e tudo o que conheciam estava quebradiço, como vidro prestes a se estilhar. O que quer que estivesse por vir trazia consigo um cinto de segredos. Um horror que todos temiam. Eduardo sentiu um nó na garganta e, ao mesmo tempo, a necessidade de saber a verdade. Mas o que mais viriam descobrir? Mais ou menos em um instante, a compreensão começou a formigar na mente de todos. E agora, com o mundo se moldando diante deles, a única pergunta que permanecia era: até onde eles estariam dispostos a ir para proteger o que amavam? O próximo passo seria perigoso. E a linha entre amor e sacrifício parecia mais tênue do que nunca. O ar estava pesado, e a tensão cortava como uma faca. O silêncio, antes ensurdecedor, agora se tornava opressivo. Marina se virou para Eduardo, o olhar dela dilacerado. O que estamos fazendo? Estamos apenas nos prendendo mais a isso. O que você quer dizer com isso? A voz de Eduardo tremia, uma mistura de medo e raiva. O pai dele estava ali, finalmente revelando uma verdade que poderia mudar tudo. As peças do quebra-cabeça estavam em jogo, e cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Pedro olhava, a expressão confusa. O que está acontecendo, mãe? O desamparo em sua voz apertava o coração de Marina. Ela se abaixou, puxou o garoto para perto e o abraçou forte, como um escudo contra aquela tempestade. O pai de Eduardo então lançou um olhar para Marco, como se o reconhecesse. Você sabe o que estamos enfrentando. Isso não é uma partida, não é um jogo. Essa situação está além de nós. Marco assentiu, seus olhos cheios de determinação. Precisamos agir, e agir rapidamente. Se a verdade não for revelada, todos nós estaremos perdidos. Ele gritou, e a multidão começou a murmurar novamente, o clima de incerteza pairando sobre todos. Então, o que vamos fazer? Silvia interveio, o olhar dela cheio de angústia. Para cada um ali presente, o futuro parecia em risco. Marcos parecia perder a paciência, e a frustração era palpável. Eu estou pronto para contar tudo, Eduardo exclamou. Não posso mais viver nessa mentira. Não posso mais ficar preso a um passado que não é meu. O olhar dele passava de Marina para Pedro, a fervorosa determinação queimando em seu peito. Se a verdade sair, quem estará ao seu lado? Você realmente acredita que suas escolhas não terão consequências? Leandro interrompeu com um sorriso sarcástico. Vocês dois têm muitas perguntas para responder. E o tempo está se esgotando. Marina virou-se na direção de Leandro, a raiva se dissipando devagar. Se você está aqui só para causar mais dor, então saia. Não estamos mais nessa. E no fundo,
Todos perceberam que Leandro era apenas uma sombra na vida deles, um espectro do passado que precisava ser enfrentado. Então, inesperadamente, o pai de Eduardo deu um passo à frente e disse: "A verdade nem sempre é fácil de ouvir, mas é o que nos libertará. E se somos parte disso, devemos lutar juntos." Ele olhou para a figura encapuzada. "Marque uma data. Traga todos os envolvidos. A revelação que temos que fazer vai mudar tudo." Num instante, a tensão se transformou em determinação. Marina falou, segurando a mão de Pedro: "Conte-nos. Não temos tempo a perder." O garoto começou a entender. Ele estava naquele cenário por um motivo. "Vou ser forte, mãe. Vamos juntos." A figura encapuzada se aproximou. "Então está decidido. A verdade virá à tona e todos saberão quem vocês realmente são." Estavam prontos, o medo se transformando em coragem. Com um último olhar de alívio, Eduardo olhou para Marina e Pedro. "Voltem para casa. Preparem-se. A batalha que se aproxima não será apenas por nós, mas por todos que cruzaram nosso caminho." E assim, em meio ao caos e à incerteza, uma luz brilhou no caminho. Eles estavam todos juntos e a verdade finalmente seria liberada. A verdadeira moral dessa história? A busca pela verdade é uma jornada essencial e muitas vezes dolorosa. As escolhas que fazemos não são superficiais. Elas moldam o futuro não só de nossas vidas, mas das vidas de todos que nos cercam. O amor e a coragem nos conduzem, mas são nossas escolhas que definem quem realmente somos. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única chave para a verdadeira liberdade. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem.